Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, há um velho ditado que diz que com o fascista você não discute, você combate. E para que você entenda, né, como começa um governo, se ele é fascista ou se ele é democrático, basta prestar atenção em alguns sinais, né, do fascismo. Por exemplo, quando você tem um governo que não se preocupa eh, com os direitos humanos, ou seja, ele tem total desprezo pelos direitos humanos, não se preocupa com questões sociais, questões da educação, com a questão da formação do indivíduo enquanto tal, respeito pelos direitos humanos. Isso é sinal de um governo fascista. Quando você tem um governo de caráter exacerbado, de um nacionalismo puro, no sentido de ir além daquilo que é você defender os interesses do seu país, isto é sinal de um governo fascista. Quando você tem um governo que pensa somente na questão militar, ou tudo que ele fala é sou capitão, ex-capitão, os meus ministros são generais, enfim, tudo que ele fala é que o militarismo tem que ser acima de tudo e quase acima de todos, ou seja, a supremacia militar, é um governo de caráter fascista. Quando você tem um governo em que prevalece não apenas com os seus secretários, ministros, os seus apoiadores, de um machismo desenfreado, isto mostra o caráter deste governo, de um governo com sinal fascista. Quando você tem, dentro desse contexto, uma mídia que ela é parcial, né? Ou seja, a mídia de massa parcial, rádio, jornal, televisão, também mostra aí o caráter deste país e deste início ou sinal de um fascismo. Quando você tem um governo que mistura religião com a política, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, você tem aí o início de um governo fascista. Só lembrando a você que nosso país, Brasil, é um estado laico, ou seja, nós não temos uma religião oficial. Portanto, não se deve confundir, né, colocar a religião como acima de tudo e acima de todos. Isto mostra o sinal de um governo estritamente fascista. Quando você tem um governo que ataca os direitos dos trabalhadores, retira direitos conquistados, leis que já prevaleciam há mais de 70 anos em prol de uma classe dominante, ou seja, você retira os direitos do trabalhador igual a você para conceder direitos a uma elite dominante, isto é um claro sinal de um governo que não se preocupa, né, que é um governo fascista, que é um governo que não se preocupa com o trabalhador, aquele que produz a riqueza. Quando você tem um governo que protege as grandes corporações, veja, quando o trabalhador está em apuro, a classe social está em apuro, ou o pequeno e micro empresário está em apuro, o governo não se preocupa, mas ele jamais vai deixar que as grandes corporações, os grandes bancos fiquem a perder os seus juros. Então o governo vai lá e socorre, ou seja, a proteção financeira aos grandes bancos e grandes corporações. Eis aí um sinal claro do fascismo. Quando o governo que tem desprezo pelas artes, pelos intelectuais, e mesmo assim coloca alguém que é ligado à área da arte para administrar uma fundação, um ministério, e não faz nada em prol da mesma, também fica claro aí um sinal claro do fascismo, pois ele não ouve os artistas, não ouve os intelectuais e tem esse desprezo por indivíduos ligados à arte e aos intelectuais que pensam em prol, né, de um país menos desigual. Quando um governo tem ali a obsessão incessante sobre crimes, mata mais de 30 mil, deveria morrer mais de 30 mil, a minha especialidade é matar,
Então, ou seja, quando um governo que pensa em crimes e penas, eis aí o início do fascismo. Então, esse tipo de governo, com todas estas características, né, dá uma clara mostra e um sinal claro daquilo que vai vir, está vindo, está acontecendo em nosso país. Então, eis aí esses claros sinais de um governo fascista. Como eu disse, com fascista não se discute, se combate. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se não gostou, deixa um dislike. Inscreva-se no canal e passa adiante. Fascistas não passarão.